maravilhoso, Tu és incomparável, Tu és lindo. E nós chamamos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Querido, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor está aqui. E a sua palavra diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se você está enfermo com dor, põe a tua mão onde você estiver sentindo dor agora, porque é uma unção nesse lugar. E nós vamos orar como igreja para que você possa acompanhar esta palavra sem dor. Que o Espírito Santo te toque na tua vida onde você estiver agora. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Está aqui a tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, Pai. Nós lemos a tua palavra, Senhor. O Senhor levou sobre si, sobre a cruz do Calvário, todos os nossos pecados e todas as enfermidades. Espírito Santo, toca agora, Senhor, em cada vida que está aqui, sentindo dor ou está enfermo, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, saúde e vida, Pai, sobre o poder da cruz, Pai. Sejam visitados, Senhor, agora e recebam a cura, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você possa sentar agora, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja se sentindo bem, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é o lugar onde a gente pode ficar à vontade. Não tão à vontade como no nosso sofá de casa, mas essa é a casa do nosso Pai. A gente pode sentir com o coração à vontade. Hoje é uma noite especial. É uma noite que a mesa está posta. É uma noite que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. É uma noite que nós viemos à sua casa adorá-lo, buscar o seu santo nome. Antes de continuar a palavra aqui, o pastor da nossa igreja não está conosco. E a palavra de Deus diz para honrarmos com grande honra e estima aqueles que presidem entre nós. Ele está num congresso de casais. Há 6 meses atrás ele assumiu esse compromisso. E eu tenho certeza que ele e a Fabiana estão sendo ministrados pelo Senhor, fortalecidos, renovados. Queria que juntos orássemos por eles agora. Daqui a pouco eles vão estar em viagem, declarando o nosso amor, e eles precisam das nossas orações. Amém? Eles têm estado na linha de frente desta igreja. O Senhor tem os separado. E nós queremos agora interceder pelas suas vidas, pela vida do casal, pela vida da família, em o nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez na tua presença, nós apresentamos agora a vida dos nossos amados, Senhor. Pastor Fred, Fabiana, Pai, seus filhos, em especial agora o casal. Senhor, nós queremos pedir as mais ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, que tem se disposto a estar aqui, Senhor, cuidando, Pai, desta igreja, a estar aqui atendendo um chamado teu. Pai, que eles sejam renovados, Senhor, que eles sintam a tua presença, que o Senhor os guarde na viagem de volta, Pai, e que eles possam, Senhor, chegar aqui, saber, Senhor, sabendo que o Senhor esteve aqui também, cuidando, Senhor, deste rebanho, Pai, de cada ovelha, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida deles, pelos seus filhos, por esta família amada. Abençoa-os, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vinha orando sobre o que o Senhor queria ministrar esta noite, eu não sei quem de vocês está nos visitando aqui. Eu sei que nós que estamos vindo aqui a esse lugar, o Senhor tem falado conosco dia após dia. A cada culto, o Senhor tem falado de maneira muito especial. E, na verdade, essa igreja não é de homens. Eu acho que você já sabe disso, né? Ela é de Jesus Cristo.
Ele comprou por um alto preço, pelo seu próprio sangue. Ele nos conduziu para este lugar, através do seu Espírito Santo, deu direção à igreja para estarmos reunidos neste lugar. E o Espírito Santo tem dado palavras do que Ele quer fazer neste lugar. E quando a gente sobe aqui para entregar a palavra, querido, a única coisa que a gente quer é que Ele fale. Porque nós já entregamos tudo. Se a nossa vida não estiver no altar e Ele não fizer, é melhor a gente ir para a nossa casa. Mas o Senhor tem feito e tem falado. E o Senhor me deu uma palavra que é uma continuidade para quem tem vindo a essa casa. É uma continuidade do que o Espírito Santo quer falar. Do que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Do que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na vida de cada um aqui. Da vida de cada um dos amados que foi apresentado, que sentiu de fazer parte desse corpo. E eu quero que você abra a Bíblia. Palavra de Deus em Josué. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje. Deus usa a vida de cada um de uma maneira. Essa manhã eu fui muito ministrada pela palavra de Deus. E o Senhor, Ele usa cada um dos seus vasos de uma maneira. Josué 3, versículo 5. Eu creio que essa é uma palavra profética para esta igreja. Que você possa recebê-la, entendendo que o Senhor está falando contigo. E quando o Senhor fala conosco, a gente tem que tomar uma posição. Amém? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué também ao povo o quê? Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga aí para o teu irmão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. A paz, querido. Ele vai fazer maravilhas através da sua vida, em o nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor é o único que pode fazer maravilhas. Que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, Pai. Nós recebemos a Tua palavra. Pai, eu entendo que eu sou um vaso de barro nas Tuas mãos. Que o Senhor me capacite. E que eu possa, Senhor, com a Tua unção, entregar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Para que haja edificação no meio do corpo de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Abre agora em Hebreus capítulo 10. Primeiro versículo. Queridos, a Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra das coisas que haveriam se acontecer, das coisas que haveriam se cumprir. E Hebreus 10, os primeiros versículos dizem assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Doutra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto não mais teriam consciência do pecado. Mas neste sacrifício, cada ano, se faz recordação de pecados,
porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Talvez muitos aqui não sabem por que tem essa mesa. Uma vez por mês, por que a gente celebra a Santa Ceia? O que é essa Santa Ceia? O que é que nós celebramos, que o Senhor falou para nós celebrarmos? Que Ele reuniu seus discípulos no último dia antes dele ser sacrificado. E Ele ordenou aos seus discípulos que comessem do pão e bebessem do vinho. Amados, no Velho Testamento, a palavra de Deus, ela diz que sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no Velho Testamento eles vinham à casa do Senhor com touros, com bodes, com pombinha, com cordeiro, para ser sacrificado, para que o pecado fosse expiado. Porque o pecado nosso é que gera separação entre nós e Deus. Sem Deus na nossa presença nós não somos nada. Sem Jesus Cristo nós não somos nada, amados. E quem tem Jesus sabe disso. O que é a nossa vida sem a presença do Espírito Santo? O que é a nossa vida sem a comunhão com o Pai? E no Velho Testamento era o que acontecia. Eles vinham à casa de Deus e todo ano eles apresentavam aquele sacrifício de sangue vez após outra, pelos mesmos pecados. Que a palavra de Deus aqui diz que não, esse sangue não podia apagar os pecados. Todo ano eles faziam recordação pelos mesmos pecados. Mas o Senhor, desde a fundação do mundo, Ele havia preparado um cordeiro. Amado, Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E para que a justiça de Deus se fizesse, era necessário que fosse feito o sacrifício de sangue pelos pecados. O salário do pecado é a morte. O meu pecado me faz separação entre Deus. Havia derramamento de sangue, mas um cordeiro foi preparado. O cordeiro de Deus. Ele foi preparado para que se fizesse a justiça de Deus. Pelos nossos pecados, Ele foi preparado e no tempo certo, Ele veio. E eu quero que nós possamos ler um pouquinho mais para frente, aqui em Hebreus 10. Porque esse texto, amados, ele é tão profundo. E eu creio que o Senhor, o que Ele está fazendo neste lugar, é gerar crescimento. O que o Senhor está fazendo nesse lugar é desejar que nós venhamos a nos alimentar com um alimento mais sólido. Porque o que Ele vai fazer entre nós são maravilhas. São maravilhas. E bebê não pode operar no meio de maravilhas. É necessário que haja crescimento. É necessário que nós venhamos a entender as coisas profundas de Deus. É necessário que nós venhamos a entender o que Josué falou para o povo, antes do povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã vereis maravilhas no vosso meio. Sem santificação ninguém verá a Deus. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Foi pago um alto preço pela minha vida e tua vida. A salvação é de graça, mas a tua vida com Deus, para ser discípulo de Deus, de Jesus Cristo, vai te custar tudo. Se você quer ver maravilhas no nosso meio, se você quer ver o Brasil alcançado, Bertioga alcançada, e a nossa vizinhança, a tua família alcançada, querido, você tem que se posicionar. Você não pode mais levar a vida de qualquer jeito. Você tem que tomar uma posição e entender o preço que foi pago por você. O bebê não entende. Eu tenho um neto lindo. Acho que ele foi lá para lá, né? Ele está aí. 2 anos, meu neto, Henrique. Agora tem a Manu. Ele não entende. Ele não entende o preço que os pais pagam. Acordando, correndo atrás dele para que ele não se machuque. Fazendo ele sentar, comer uma comida saudável. Ele não entende. Mas um dia ele vai crescer. Ele vai entender. Ele vai reconhecer
Que alguém pagou um preço para que ele pudesse crescer saudável, em segurança. Amados, está na hora da gente crescer. Está na hora da gente entender o que Jesus fez por nós e o que Jesus faz a cada dia. Vamos continuar esse texto aqui, 8. Ah, mais Jesus. Pulei uns versículos aqui, mas apresentou-se alguém. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem deles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, que é a sombra. Mas, então acrescentou, quem acrescentou? Jesus. Aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira a lei, para estabelecer a graça. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Nós temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Fala para o teu irmão aí, feita uma vez por todas. Teu pecado está pago. Teu pecado está pago. O sacrifício já foi feito. Teu pecado está pago. O pecado do teu irmão também está pago. Aquele que fez tudo contra você também já foi pago. Aquele que pisou no teu pé e continua pisando, o pecado dele já foi pago. Aquele que está te traindo, te massacrando, o pecado dele já foi pago. Você pode perdoar, porque Jesus já pagou por esse pecado também. Pode perdoar, querido. Teu pecado está pago. Foi pago um alto preço. Uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta no 11, dia após dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Era no Antigo Testamento. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quem assentou-se à destra de Deus? Jesus, o Cordeiro. Daí por diante ele espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Fala para o teu irmão aí, você está sendo santificado. Você está sendo transformado. Isso é metanoia. Pastor, eu acho que é a continuação do metanoia, viu? Que é muito forte isso. Isso é muito forte. Jesus, olha, querido, você parou para pensar? São aperfeiçoados os que estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos sendo transformados. Não tenha medo de Jesus te quebrar. Não tenha medo de Jesus te moldar. Não tenha medo dele transformar a sua vida, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu andar, o seu olhar, o seu ouvir. Não tenha medo, porque é necessário que se faça. Aleluia. O Espírito Santo também nolo testifica primeiro. Esta é a aliança que farei com eles. Olha só. Olha só. Olha o que Jesus fez. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oferta pelo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Já foi feito, está consumado.
E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos prometeu a vida eterna. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Romanos 12, 2 fala: transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer que nós sejamos transformados a cada dia. A metanoia e a transformação, ela é progressiva. À medida que eu recebo uma revelação, à medida que eu recebo uma nova revelação de algo na minha vida que precisa ser transformado, de algo na minha vida que precisa ser mudado, eu tenho que tomar a mesma atitude que o filho pródigo tomou. Eu tenho que tomar os mesmos passos que o filho pródigo tomou, porque o Senhor quer que nós façamos por completo essa transformação, essa metanoia, essa santificação, que é uma obra do Espírito Santo. Jesus disse que nos enviaria o Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Ele que nos santifica, é Ele que nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus. E se você olhar ali em Lucas, na parábola do filho pródigo, no finalzinho, onde o filho pródigo, depois de ter pecado, saído da casa do pai, ter desperdiçado todos os bens, em Lucas 15, nós vamos ver algo que acontece. E querido, isso tem que acontecer talvez todos os dias na nossa vida, talvez 3, 4, 5 vezes por dia, quantas vezes for necessário, até que a santificação, até que esse processo que Deus está fazendo na nossa vida, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. E o que Ele vai usar? O que a música aqui cantou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fuja do fogo, não fuja da situação difícil. O Senhor tem falado nessa igreja, Ele quer nos santificar, seja pelas coisas boas que acontecem, seja pelas coisas que você fala: meu Deus, que isso? Isso é o processo que Deus vai usar para transformar, para trazer à tona coisas escondidas da nossa vida. Está aí comigo, amado? Amém? Está todo mundo aqui? Lucas 15, olha lá. O que é que fez o filho pródigo? Depois de ter desperdiçado tudo que o pai lhe deu, ele estava ali alimentando os porcos. E no versículo 17, então caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Primeira coisa que ele fez, caindo em si. A maioria das pessoas cai em si. Cai em si, puxa, percebi, foi mal. Mas para por aí. É fácil, né? Chega na igreja, o Espírito Santo fala, pô, foi mal. Fica por aí. Querido, o filho pródigo não ficou por aí. Você tem que seguir o passo para a santificação. O Espírito Santo quer que a gente faça o passo completo. E tudo aquilo que o Senhor revelar. Ele fez o quê? Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Primeira coisa, levanta-te. E pede perdão para Deus. Pede perdão. Caiu a ficha. Mas eu não sabia. Mas agora sabe. Mas eu não sabia. Mas agora sabe. Arrepende-te. Arrependimento significa reconhecer que nós pecamos na ignorância ou consciente. Eu pequei e eu preciso pedir perdão para Deus. A palavra de Deus diz para nós confessarmos os nossos pecados, para que Ele possa nos purificar de toda injustiça. O processo de santificação, ele envolve cair a ficha. Então, primeiro para Deus, confessa o teu pecado, dê o nome do pecado. Pai, eu pequei fazendo isso. O povo de Israel, que é a sombra, eles experimentaram as consequências de muitos pecados, que muitas vezes nós aqui, parece que a gente não experimenta.
Lá no deserto, murmuração atraía cobra e escorpião. Aqui também atrai, só que é demônio. Também atrai, é demônio. A rebelião lá, sabe o que fez? No deserto, a terra abriu e engoliu todo mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor é amor, mas que de Deus não se zomba. Se o Espírito Santo está aqui te convencendo e trazendo convicção do teu pecado, não pare. Entendi. Peça perdão a Deus e confesse o teu pecado antes de participar à mesa. Não deixe de participar à mesa se você é salvo em Jesus Cristo. Que mais? Ele confessou seu pecado, versículo 19. Ele diz: já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, ele foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você quer experimentar a alegria do Espírito Santo de volta na tua vida? A palavra de Deus diz que a tristeza que leva ao arrependimento, ela é boa. Ela é boa. Quando você fica triste porque você fez uma coisa e você percebe, isso é bom. É sinal que Deus chama. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando ainda na sua vida. É sinal que a tua consciência não está cauterizada, porque senão você não ia nem ouvir a voz do Espírito Santo falando com você: filho, volta para mim. E essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite de crescimento. É uma noite de ter festa por nossos pecados quando são confessados diante do Senhor. Ele se alegra. Esse processo tem que ser continuado, tem que terminar. E queridos, esse processo ele não acontece só individualmente. Esse processo ele acontece como igreja, como corpo de Cristo. E quando, cadê ele? Luiz Henrique. Ele leu Efésios 4. Estava no meu coração. Nós precisamos consertar as coisas que nos separam de Deus. E nós precisamos consertar as coisas que nos separam do nosso irmão. Se nós queremos crescer como corpo de Cristo, querido, quando você recebe a Jesus Cristo, você vai para o batismo das águas. Mas eu não sei quantos sabem, você também é batizado. Você é mergulhado no corpo de Cristo. Você passa a ser um dedo, uma mão, um pé. Você passa a ser participante do corpo de Cristo. Se você abrir ali em Efésios 4, onde o Luiz Henrique estava lendo, ele continuar dizendo: querido, o que diz aqui é tão importante, porque o Espírito Santo colocava no meu coração que muitos aqui têm se sentido diminuídos. Muitos aqui têm se sentido insignificantes, têm se sentido rejeitados. E o Espírito Santo quer dizer que você não é rejeitado, que você não vale menos, mas que você valeu o mesmo preço. Que um braço, uma perna, se você é dedinho, cotovelo. Querido, não importa o que foi que o Senhor te chamou no corpo de Cristo para ser, seja. Com toda a liberdade. Porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio do povo. E Ele vai derramar os dons do Espírito Santo. E haverão aqueles que vão orar, e os enfermos vão se levantar, vão ser curados. Um tempo que você não vai mais precisar ficar chamando a liderança, mas você vai saber que você é parte do corpo, e que Cristo é o cabeça, e que o Espírito Santo está na tua vida, e que é Jesus que opera e não o homem, e Ele vai usar a tua vida, derramando os dons do Espírito
Senhor. É chegado um tempo em que o Senhor quer usar todos. Ele quer. Porque o Senhor vai trazer muitos. E querido, um vaso não consegue fazer tudo. Ele quer usar você. Eu vinha para cá e o Senhor vinha falando no meu coração. Tem pessoas que estão falando, o que eu estou fazendo lá na igreja? Eu só sento, eu vou lá, ouço a palavra. O Senhor diz, esse tempo está acabando, querido. Esse tempo está acabando na tua vida. Envolva-se numa célula e comece a exercitar os dons que o Espírito Santo quer derramar sobre a tua vida. Porque o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros com dons de socorro, outros com dons de ensino, outros com dons de servir. Use o dom que o Senhor te deu na casa de Deus. Em o nome de Jesus. Eu conheço o nosso pastor aqui, ele tem um coração desse tamanho. Venha falar com ele. Venha falar com a liderança. Eu quero trabalhar para Jesus. Queridos, os campos estão brancos. O Senhor precisa de mais ceifeiros. Eu e o Luiz estamos trabalhando com casais. Só tem eu e o Luiz trabalhando aqui na igreja. Curso Aliança. Nelson e a Karina estão trabalhando com Crown. Quantos estão aqui liderando células? Queridos, precisa de mais gente para trabalhar. Pergunta para o pastor se não precisa. Gente para orar. Pelos enfermos. Queridos, diga ao Senhor essa noite: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa a minha vida. Não importa se eu sou dedo, pé, cotovelo. Jesus, mas eu faço parte do corpo. Eu quero te servir. Santifica a minha vida. Santifica a minha vida. Me dá poder para vencer o pecado. Me dá poder para vencer todo o mal. Em o nome de Jesus. Eu não quero mais nenhum poder do inferno. Eu não quero mais nenhuma velha aliança. Eu declaro que eu não tenho mais nada com Satanás. Agora minha vida é só para te servir. Eu declaro que todas as alianças antigas estão quebradas em o nome de Jesus. Eu tenho uma só. Uma só. Como Pedro disse. Quando Jesus chegou para os discípulos e ele falou algumas coisas duras, ele falou: vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não são dignos de mim. E muitos foram embora, muitos discípulos foram embora, muita gente foi embora, porque só queria comer o pão da multiplicação, só queria cura. E Jesus virou para os 12 e falou: vocês querem ir também? Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você quer servir a Jesus? Quer mesmo? Pois saiba que o Senhor tem mais para você. Se você quer mesmo, saiba que Deus tem mais para você. E esse mesmo Pedro, só para você ter uma ideia do que Deus quer fazer. Abre em Atos. Estou correndo contra o relógio aqui, mas em nome de Jesus estou acabando já. Deus é bom. Atos capítulo 9. Isso aqui é só uma migalhinha do que o Senhor quer fazer no meio de nós. Pedro era um pescador. Ele deixou os peixes, não tinha estudado, foi seguir Jesus. Ele queria. Querido, tudo que Jesus precisa é um coração assim. Eu quero. Porque pode ter certeza, Jesus fez tudo. Esse Pedro pescador virou um pregador. E olha só, Atos 9, versículo... Só uma migalha. 32. Só uma migalha do que o Espírito Santo estava fazendo através da vida de Paulo, de Pedro. Isso é só um pouco, porque o Senhor quer fazer também. Ele quer derramar o teu Espírito Santo numa porção tamanha, que isso vai começar a acontecer na igreja. Eu creio. Passando 32, 9:32, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida,
e achou ali certo homem paralítico, e chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama. E Pedro, o pescador, o que negou Jesus e se arrependeu, o que foi cheio do Espírito, que deixou ser peneirado, santificado, disse: Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, filho. Faz a tua cama. E imediatamente levantou-se o paralítico. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia! Olha mais para frente. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E naqueles dias, enfermando ela, o que aconteceu com essa mulher? Ela morreu, tendo-a lavado, depositado num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-no 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem dos quartos. Então pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Ressurreição de mortos, paralíticos sendo curados pelo poder de Jesus Cristo ressurreto. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo quer operar através da sua igreja em 2014. Quem é a igreja de Jesus? Somos nós. O Senhor quer usar a tua vida, querido. Ele quer aqui nesse lugar onde a unção do Senhor tem fluído, que você venha permitir que a voz do Espírito Santo entre, que você não corra do fogo, que você não corra do confronto, que você entenda que Deus vai usar toda e qualquer situação na tua vida para te purificar, para te santificar, para ensinar você a dar glória a Deus em todo e qualquer momento. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. O que é que você tem feito com o Espírito Santo que habita em você? O que é que você tem feito o Espírito Santo assistir? O que é que você tem feito o Espírito Santo ver, participar, ouvir? Que tipo de conversa você tem feito o Espírito Santo se assentar e ser participante? Querido, se você perde a comunhão com o Espírito Santo, você deve pensar uma coisa: eu acho que eu entristeci o Espírito Santo. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor quer nos purificar e limpar esse templo. E eu quero perguntar essa tarde, essa noite, como é que está esse vaso? Como é que está esse vaso? No tempo da purificação, os vasos de barro eram lavados e purificados antes de serem usados. A palavra é a água que purifica. O sangue nos ele nos limpa de todo pecado. Mas a palavra de Deus, ela é a água. Nós precisamos beber dessa água, para que ela venha lavar-nos e ela venha nos encher com o novo de Deus, para que o vazio que as coisas velhas vão deixando não fique mais vazio, mas seja cheio por algo melhor, pelo vinho novo. Pelo vinho novo. O Senhor quer derramar sobre você vinho novo, o vinho da alegria. O vinho novo é melhor. É melhor do que as coisas velhas, dos prazeres antigos, é muito melhor. Nós temos experimentado no curso Aliança, vendo os casais sendo restaurados, tirando todo o lixo da sua vida,
vendo que aquilo que Deus tem para eles, aliança no Senhor, é muito melhor. É muito melhor. O que Deus tem para nós é muito melhor. Aleluia. Eu tinha muita coisa ainda para falar. O Senhor, Ele veio como cordeiro. Mas existem algumas coisas que nós não podemos ficar enganados. No corpo de Cristo, o que une-nos é o amor. Mas existe uma erva daninha chamada amargura e raiz de amargura. Hebreus fala sobre isso. Que se ela brotando em nós, ela vai primeiro contaminar a nós e o corpo todo. E nessa noite, gostaria que você fechasse os seus olhos. Porque a raiz de amargura, ela é algo que contamina. Eu poderia falar de tantas coisas. O Senhor quer nos livrar da mentira. Ele quer nos livrar de todo pecado imundo que o Espírito Santo vai falar. Mas se tem uma coisa que o Senhor aborrece, fica com os seus olhos fechados e vai perguntando para o Senhor se tem raiz de amargura. Se tem alguma situação que você não conseguiu vencer. Querido, você precisa vencer hoje. Porque essa situação, ela pode enraizar. Ela pode tomar uma proporção a contaminar o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele que é contaminado e ele rejeitar a ação do Espírito Santo, ele vai ser rejeitado e cortado. Aquele que não dá fruto e perturba, ele acaba sendo rejeitado. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Provérbios 6, mantenha os seus olhos fechados. As 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam para fazer mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. A raiz de amargura, ela leva a pessoa a fazer uma das coisas que Deus abomina. Semeia contendas entre os irmãos. E em nome de Jesus, com temor e tremor diante da mesa que nós vamos participar agora, queria pedir que você ficasse de pé diante do Senhor, e que você tivesse um minuto agora e pedisse para o Espírito Santo te limpar, tirar toda a amargura. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. 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 É contra principados, potestades. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. Se nós queremos que o Senhor faça maravilhas entre nós, nós devemos pedir para o Senhor limpar o nosso coração. Toda raiz de amargura, toda falta de perdão, seja retirado de nós em nome de Jesus. Não importa o que o irmão fez, se ele fez de propósito, inconsciente, se ele te feriu sem querer, se foi teu familiar, se foi alguma liderança desta igreja, se foi algum diácono, amado, em nome de Jesus, diante da mesa do Senhor, você sabe, o Espírito Santo está falando contigo. O Senhor fala no meu coração, Ele está aqui. Ele quer nos reconciliar, para que não haja ruptura no corpo de Cristo, mas sejamos um só coração,
um só coração, uma só voz, um só Espírito, um só batismo, em o nome de Jesus, um só coração. Não mais amargura, não mais ressentimento, não mais falta de perdão, porque todos nós estamos sendo santificados e nesse processo nós vamos ferir uns aos outros eventualmente, mas assim como Cristo nos perdoou, vamos nos perdoar uns aos outros em nome de Jesus e arrancar essa erva daninha do meio de nós, para que possamos ver o Espírito Santo fluir sem nenhum impedimento no meio do corpo de Cristo. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Te pedimos misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos santifica, Espírito Santo. A Tua obra foi total, Senhor, na cruz, mas o Senhor disse que ela aperfeiçoará através da santificação. Senhor, se há raiz de amargura, se há falta de perdão, Senhor, se há falta de amor, Pai, em o nome de Jesus, hoje, Senhor, está exposto todo pecado diante de Ti, Senhor. Nós confessamos, Senhor, toda frieza, todo olhar altivo, toda inimizade, Pai. Nós declaramos é fim dessas coisas no meio da Tua igreja. Nós declaramos que nós chamamos, Senhor, e que nós amamos todos os nossos irmãos, por quem o Senhor também morreu e pagou um alto preço. E hoje, diante da Tua mesa, que nós lembramos, nós vamos renovar a nossa aliança contigo. Nós queremos abrir mão dessas coisas que o Senhor abomina, por amor àquele que pagou um alto preço por nós, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça o teu irmão e fala: você está perdoado. E eu te amo. Você está perdoado, eu te amo. E querido, se Deus te mostrou alguém, quando acabar o culto, durante a semana, você vai procurar essa pessoa. E se você vai pedir perdão, e você vai dizer: eu te amo. Em o nome de Jesus.